Será que Quarta Asa é tudo isso mesmo? Ou será que é mais um hype do TikTok que não vale tanto a pena? Oi, gente! Eu sou a Gabi Arrojo e bem-vindos ao meu canal. Eu vou começar contando um pouco sobre como é o universo. Eu vou começar contando basicamente o começo da história e como funciona um pouco o sistema de magia, como é esse universo, já que a gente tá falando de uma romantasia, um mundo fantasioso. Então, para vocês entenderem um pouco, e no fim eu deixo minhas conclusões pessoais e também falo um pouco o motivo das pessoas gostarem e das pessoas não gostarem tanto. E aí vocês tiram suas próprias conclusões. Vamos começar, já vou explicando para vocês que o livro, toda a saga até agora escrita, né, os 3 livros, é escrito em primeira pessoa e nós estamos dentro da cabeça da personagem principal, a Violet Sorrengail, e já começamos o livro, né, com uma ação, de certa forma, ela indo até a sala, ela subindo uma escadaria gigantesca até a sala da General Sorrengail, a mãe dela. Ela é a General de Basgiath, eu não sei se assim se fala, tá, gente? Honestamente, peço perdão se eu não conseguir formular alguma coisa corretamente aqui, porque os nomes são impossíveis, tá bom? Então, a gente já tem isso, logo de início, a gente já é apresentado alguns personagens. Então, a gente começa com a Violet Sorrengail subindo uma escadaria gigantesca pra chegar na sala da General Sorrengail, da mãe dela. E ela já escuta logo da porta alguém gritando com a mãe dela, com a General, e ela fala, cara, só uma pessoa seria possível, levantaria a voz nesse nível para a General Sorrengail e seria louco o suficiente pra isso. E logo a gente já descobre e já entra uma personagem que eu sou completamente apaixonada, que é a Mira Sorrengail, a irmã mais velha da Violet, que na verdade ela é a segunda irmã, né? Nós temos também o Brennan, mas o Brennan morreu. Ele morreu acho que faz mais ou menos uns 6 anos, tá? Então, esse personagem já tá morto, o Brennan, mas eles seriam em 3 irmãos. E também temos o pai da Violet, que também já morreu, deve fazer uns 4 anos, 3 anos, eu não sei exatamente, não me recordo. Tá, mas temos esses 2 personagens que infelizmente não estão mais no livro. E aí a Violet escuta alguém gritando e ela tá tipo com uma mala super pesada, ela nem tá aguentando o peso direito. Mas ela entra na sala e logo a gente já vê a Mira gritando com a mãe dela, aí a Violet entrando no meio, porque a Mira não quer que a Violet vá para a divisão dos cavaleiros. É aí que começa a nossa história. Por quê? A Violet foi treinada a vida inteira para ser uma escriba, para fazer relatórios sobre todas as batalhas, para contar relatório de tudo. Os escribas, basicamente, comandam tudo, tá? Na verdade, quem tem todo o poder são os escribas. Ok, a Violet foi treinada a vida inteira pra ser uma escriba. 1 ano pra cá, a mãe da Violet virou uma chave na cabeça dela e ela falou, você vai pra divisão dos cavaleiros. Cavaleiros de dragões, ok? A gente não tá falando da infantaria, não. A gente tá falando dos cavaleiros de dragões, tá? E a nossa Violet, ela tem 1,50 m, ela é muito baixinha, ela é miudinha, ela é toda frágil, e ela realmente é frágil. A mãe da Violet, quando tava grávida dela, teve uma doença e ficou muito mal, e a Violet nasceu com os ossos muito frágeis, ela se quebra muito fácil, ela é muito frágil, mas ela é extremamente inteligente. Ela tem um cérebro, assim, totalmente fora da curva. Então, temos a Mira brigando com a mãe da Violet para a Violet não ir para a divisão dos cavaleiros. Que ia acontecer, tipo, vai acontecer nesse mesmo dia, tá? Ela tem, tipo, 1 hora pra estar na porta lá pra vocês verem o que vai acontecer. Pra entrar e subir a escadaria e ir pro parapeito, que eu já explico o que é isso. E a mãe da Violet decidiu, em 1 ano, que isso vai acontecer, que a Violet vai pra divisão dos cavaleiros, sim. Porque, de acordo com ela, os escribas não são tudo isso. E ela vai pra divisão dos cavaleiros porque filha dela vai ser cavaleira. É isso. E ela teve 6 meses de treinamento, tá? A gente sabe que ela é muito rápida, por ela ser muito pequenininha e tal, ela é muito rápida. E também ela é muito boa com adagas. Mas ela não é boa, por exemplo, com espada, porque é uma arma muito grande, ela não suporta tudo isso. Então, né, é uma arma que a deixa vulnerável. Então a gente começa a conhecer um pouco da personagem logo aí. E a Mira tá gritando e brigando porque ela acha um absurdo a mãe dela mandar a Violet, que não sabe fazer nada disso, porque quem vai pra divisão dos cavaleiros treina a vida inteira. A Violet não é dessas pessoas, entende? Ela não é dessas pessoas. E elas ficam batendo boca e tal, ok. No fim, a General ganhou e a Violet vai ir sim pra divisão dos cavaleiros. Ela não tem escolha.
Então, logo em seguida, elas saem da sala do general, vão pro quarto da Violet, a Mira ajuda a Violet, derruba todas as coisas ela joga as coisas que estavam na mala da Violet no chão e ajuda a reorganizar, porque a Violet estava levando umas coisas muito desnecessárias que fariam ela cair do parapeito. Eu já vou explicar o que é parapeito pra vocês, tá? Então a Mira ela ensina até a fazer um penteado, porque a Violet não quer cortar o cabelo curtinho, e o cabelo é uma arma, teoricamente, pro seu inimigo, enquanto você tá lutando com ele, porque ele te deixa vulnerável. E a Violet não quer cortar o cabelo, ela tem as pontas do cabelo prateada, tá bom? Ela tem as pontas do cabelo prateada por conta da doença que eu falei no começo. E não importa o quanto ela corte, o cabelo continua prateado, tá? Então tem tudo isso e a Mira leva ela até a porta da escadaria pra ela entrar na divisão dos cavaleiros. Então, ok, passou lá, tal, começa a subir a escada. É uma escada gigantesca. Aí tá o primeiro desafio, porque não tem corrimão, uma escada fina, gigantesca, que caiu, morreu. Ok? Gente, nessa divisão, basta estar vivo pra morrer. É basicamente isso, tá? Você não consegue... Não tem o que fazer, é entrar, é morrer ou viver. É isso, sua vida tá em constante perigo. Então, pra você entrar na divisão, você tem que passar por um parapeito que tem 40 centímetros de largura. Você tem que passar com todas as suas coisas, ok? Com a sua mala, aí depende tudo da bota que você tá usando, porque ela pode escorregar. Então, se você escorregou, você morreu, porque o parapeito tá 60 metros lá pra cima. Então, se você escorregou, você morreu, ok? Nas pedras, no rochedo. Então, a primeira prova é essa, você passar no parapeito. Você passou pelo parapeito, você entrou na divisão dos cavaleiros. Parabéns, você virou um cadete. Então, a gente já tem alguns personagens também sendo apresentados durante essa escadaria. Nós conhecemos a Rhiannon e é a primeira amizade da Violet. Temos uma coisa que é o seguinte, há 6 anos atrás teve uma rebelião que era Tyrandor querendo ser uma província só, ela queria se afastar de Navarre, né, que é o continente, assim, o Navarre, que Bajat tá com o Navarre, todo mundo, é tipo um continente gigante, e Tyrandor queria ser sozinha. É isso. Por conta de alguns motivos que não vou entrar em discussão, vocês têm que ler pra entender, né, mas é basicamente isso. Tivemos essas rebeliões, mas todos que se rebelaram foram mortos. Todos que lideraram a rebelião foram mortos. E os filhos desses líderes da rebelião foram obrigados a assistir os pais morrerem e todos eles ficaram com uma marca da rebelião no corpo. Inclusive, quem estava no ventre da mãe nesse momento nasceu com a marca da rebelião, que foi causada por uma magia poderosa dos dragões. Então a gente entende como que começa a entender um pouco da política do mundo, né? Do continente, um pouco da política do livro. E a Mira, antes da Violet subir nessa escadaria, porque depois não tem mais contato nenhum, tá? Antes da Violet subir nessa escadaria, a Mira fala pra ela, tome cuidado com o Xander Ryerson, porque ele vai te matar assim que ele colocar os olhos em você. O Xaden é filho do Fay Ryerson, que foi o líder da rebelião Tírrica, e ele tem essa fama de ser imperdoável a todo custo, sabe? Ele tem essa fama de ser bravo e é isso, poucas ideias. E aí ela fala quando a Violet chegar lá, ela procurar o Den Aetus, que é um amigo muito próximo da Violet, acho que é o melhor amigo dela, e que ele com certeza ia cuidar dela. Aí ela é basicamente assim que começa o livro. Eu dei basicamente como começa o livro pra vocês. E agora eu vou contar um pouco como funciona o sistema de magia, tá? Você não tem magia se você não tem um dragão. Por quê? O dragão canaliza a magia através da terra, ele canaliza e passa essa magia para o seu cavaleiro. O cavaleiro canaliza do dragão. Então é dessa forma. Só que você consegue fazer magias menores, sem tecinete, todo mundo consegue fazer isso. Abre a porta, acender a luz, as luzes mágicas. Não vou mais escrever com caneta, vou escrever com a caneta mágica, porque é literalmente, você não usa suas mãos e você tá fazendo isso e tá escrevendo o que tá pensando, é basicamente essas coisas, sabe? Magias menores. Mas também temos os sinetes. O que são esses sinetes? É nada mais do que a magia canalizada pelos seus dragões, juntos, unificada com cada cavaleiro. Então,
Não é o dragão que escolhe o sinete de cada cavaleiro, do seu cavaleiro. Não, não é o dragão que escolhe. Vem de dentro de cada cavaleiro, ok? Então, temos metalúrgicos, temos dominadores da água, dominadores do fogo, pessoas que cancelam os sinetes das outras. Temos vários poderes diferentes. Nós temos poderes das sombras, os dominadores de sombras. Nós temos a visão de longe alcance. Nós temos vários sinetes e tudo isso depende do cavaleiro, tá? O sinete ser mais forte ou não, claro, vem do dragão. Se o dragão é um dos mais poderosos, o sinete vai ser extremamente poderoso. Pode até não ser um desses mais raros, mas ele vai ser muito forte, ok? Só pra já entrar em vocês entenderem um pouco como que funciona. O dragão, depois que um cavaleiro consegue o seu dragão, tem essa parceria, né, com o seu dragão, não tem mais o que fazer, tá? O dragão escolhe o cavaleiro e nenhum homem, nenhum ser humano dita regras para o dragão. É basicamente isso. E aí, o que acontece? Se um cavaleiro morre, a perda pro dragão é inestimável, tá? Eles sofrem muito. Tanto que tem dragões, raramente, mas tem, que morrem com a perda do cavaleiro porque sofreram demais, demais, demais. Mas, se um dragão morre, o cavaleiro tá morto na hora, ok? Tipo, tem minutos de vida. Porque ele não aguenta. A vida dele passou a ser aquele dragão. Então, o ser humano, né, o cavaleiro, morre. É basicamente assim que funciona. Nós temos também as égides, que são proteções invisíveis, né? Que protegem o continente de Navarre. E então nós temos as égides, e aí o que acontece? Nessas égides, qualquer magia que não seja canalizada por um dragão não funciona dentro das égides. É isso, entendeu? É uma proteção por conta, principalmente, de 600 anos antes da unificação lá, que os primeiros 6 cavaleiros se juntaram com 6 dragões, e foi assim que eles fizeram também as égides, foi assim que eles começaram a lutar contra Poromiel, que é outro reino, que é com os paladinos, tá? E os paladinos montam grifos. E então tem essa guerra. É basicamente esse universo, esses 2 continentes estão em guerra. Navarre tá em guerra com Poromiel constantemente. Então, são cavaleiros contra os paladinos e é basicamente isso. Uns se juntaram há 600 anos, uns se juntaram com os dragões, outros se juntaram com os grifos. Poromiel não tem égide. Navarre tem égide, ok? As proteções. E todos os paladinos que têm essas magias, as magias não funcionam dentro das égides de Navarre, por conta do que eu falei, que só funciona a magia dentro das égides, que são canalizadas pelos dragões. Eu tô tentando explicar um pouco como funciona o sistema de magia, o sistema até também um pouco da política, pra vocês entenderem melhor e ver se é do gosto de vocês. É basicamente isso o contexto, esse sistema que funciona, esse é o universo. Mas, assim, eu não contei tudo, e assim, muitas coisas, muita magia entra, que eu não posso falar agora, porque isso abriria muitos spoilers aqui. E eu não quero, porque descobrir isso por conta própria, nossa, foi maravilhoso. Eu fiquei tipo, meu Deus, que é isso? Então, não posso fazer uma coisa dessas com vocês. Não posso. Mas agora vamos para as considerações. A escrita da Rebecca Yarros, a autora de Quarta Asa, é uma escrita que eu particularmente gosto muito. É muito fluida, tá? É uma escrita muito gostosa. Gente, você mata o livro muito rápido. Em 2 dias você acaba com Quarta Asa, por exemplo, que é um livro dessa grossura, mais ou menos. Chama de Ferro é um pouco maior e Tempestade de Ônix é um intermédio entre os dois. Então, você mata o livro muito rápido. A escrita dela é muito, muito, muito simples, muito fluida. E você entende, ela te coloca muito bem no universo que ela criou, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Porque eu sinto dificuldade em alguns outros livros, tipo... Eu tô lendo fantasia, mas é um mundo completamente diferente. Então, eu tô imaginando aqui o que tá acontecendo na minha cabeça, entendeu? É minha cabeça enquanto eu tô lendo, funcionando e matutando tudo aquilo. Agora, se a autora
não explicar corretamente, tintim por tintim do mundo, de uma forma que a gente compreenda, uma forma simples, gostosa, fica muito complexo, entendeu? Então não é um livro complexo. É o oposto disso, na verdade. Por isso que muita gente não gosta, porque prefere a complexidade. E Quartasa não tem isso, tá? Quartasa não tem complexidade. Temos romance, tanto que é uma romantasia. Eu diria que é 60% fantasia, 40% romance, tá? Então é uma romantasia muito boa, porque tem bastante romance. E eu particularmente gosto disso. Tem gente que não gosta também, que não gosta de Quartasa também por conta da quantidade de romance que tem. Eu particularmente gosto. Vamos lá, tem alguns pontos. Eu amo Quarta Asa, ok? Mas tem alguns pontos que me deixaram a desejar, poucos pontos. Eu senti falta de um aprofundamento de personagens secundários. Então a gente sabe tudo sobre a vida da Violet, né? Porque tudo se passa dentro da cabeça dela, então a gente sabe o que acontece. Mas a gente não sabe sobre os personagens secundários que a gente se apaixona, que nós nos apaixonamos durante a série, durante a saga. Então, poxa, o esquadrão dela, as coisas que acontecem, eles que se tornam personagens fundamentais que a gente se apaixona, a gente não sabe nada da vida deles. Nada. Eles viram só um personagem que estão ajudando a Violet a fazer tal coisa. Só que eu acho que é muito mais disso, sabe? Muito mais do que isso. A gente deveria saber um pouco mais sobre eles, porque são personagens extremamente importantes no decorrer da saga. Então eu sinto falta disso. Outra coisa que eu sinto falta, e eu já vi pessoas falarem sobre, é a descrição da autora quando tem luta envolvida, quando é uma coisa mais... Quando eles estão lutando, estão guerreando. É a descrição dela durante esse momento. Então, confunde, tá? Eu não vou mentir. Confunde. Bastante. Eu fiquei confusa. Então, assim, não digo que ela não sabe o que ela tá escrevendo. Longe disso. Quem sou eu pra falar uma coisa dessas? Mas eu digo que realmente é uma confusão, você fica um pouco confusa, mas não é nada que atrapalhe a sua leitura durante o livro. Ok? Eu acho que esses são os grandes pontos. Na verdade, muita gente acha que a obra é rasa, tá? É superficial, é rasa, até como uma fanfic, por exemplo. Eu particularmente, não concordo, tá? Quem leu aqui e quiser discutir, gente, vamos discutir sobre isso. Não tô falando brigar, é discussão mesmo, é conversar e ter essa troca que eu acho extremamente importante, tá? É por isso que eu criei o canal, aliás, pra colocar minhas loucuras e vocês colocarem as loucuras de vocês. Então, tem muita gente que acha essa obra rasa. Eu, particularmente, não acho. Eu acho que tem muita coisa importante. E eu acho que vai ter muito mais coisas importantes ali. Que tem momentos que fazem até a gente refletir, sabe? Eu me senti dentro da história constantemente. Até em momentos de guerra, que eu falei que eu fico confusa na explicação dela, da Rebecca, eu me senti dentro da história. Então, particularmente, eu não acho o livro raso. Muito pelo contrário. Eu acho um livro muito viciante de entrar dentro e você se sente dentro do livro, sabe? Eu não acho ele raso. Claro, não vou comparar ele com a escrita do Trono de Vidro, que é um universo diferente, ok? Ali em Trono de Vidro nós estamos falando de fantasia épica. Em Quarta Asa a gente tá falando de romantasia, entendeu? Uma fantasia épica com toque de romance em Trono de Vidro e uma romantasia em Quarta Asa. Então são coisas diferentes. A escrita é diferente e a construção de mundo é diferente. Então não dá pra colocar e comparar um com o outro quando a proposta é diferente. A proposta não é a mesma. Eu entendo comparar a Kotar com Quarta Asa, por exemplo, mas não dá pra comparar a escrita de Trono de Vidro, a construção de universo de Trono de Vidro em 8 livros com Quarta Asa, entendeu? Porque ali a gente tá quase falando de uma fantasia épica, com um toque de romance. Então é basicamente isso que eu tô falando. Então assim, vale a pena ler? Sim, vale a pena ler porque é um dos meus livros favoritos. Tem um dos romances favoritos. Eu tenho personagens em Quarta Asa que estão no top 10 porque são simplesmente muito bons, entendeu? Os personagens são muito bons. E a história é muito boa. Os plots desse livro são extremamente bons e gostosos de ler. Coisas que particularmente aconteceram que eu não imaginava que iam acontecer, né? Tipo, não é esses livros que a gente vai lendo e fala, pô, já sei que isso aqui vai acontecer no final. Não, eu, por exemplo, não imaginei.
Então, assim, por mim, sim, vale a pena. Eu acho que deveriam ler, eu acho sim que vocês deveriam ler, não porque eu tô mandando nem nada, mas pra vocês tirarem suas próprias conclusões e depois virem aqui falar se valeu a pena ou não. Eu particularmente amo Quarta Asa, ele tá com certeza nos meus top 5 sagas que eu já li até hoje, porque eu sou completamente apaixonada pela saga, ainda nem terminou. Eu estou sofrendo que nem uma louca. No primeiro livro eu sofri que nem uma louca, no segundo livro eu sofri que nem uma louca, no terceiro livro eu sofri que nem uma louca, eu ainda estou sofrendo porque não temos os outros dois e eu não sei como vai resolver isso aqui, tá? Isso aqui eu não sei como vai resolver desses dois. Tô muito curiosa. Então, sim, vale a pena ler Quarta Asa, na minha opinião, e sim, Quarta Asa vale o hype que tem, na minha opinião também. É basicamente isso, eu tentei explicar um pouco o começo do livro, o sistema de magia, um pouco do universo, o sistema político do livro, e eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se interessado em ler, porque, não vou mentir, eu tenho interesse que vocês gostem de ler, eu tenho interesse que vocês tenham interesse de ler esse livro, porque é muito gostoso, é muito gostoso. Nada supera a sensação de você estar lendo Quarta Asa pela primeira vez, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha incentivado vocês a lerem, porque esse era o meu intuito. Mas, quem não gostou também, conte aqui, conte por que não gostou de Quarta Asa, vamos ter essa conversa. Eu acho um livro muito gostoso, mas eu acho muito, muito, muito gostoso também a gente conversar e ter essas opiniões diferentes e vamos debater sobre isso. Vamos colocar as nossas loucuras aqui. É o que eu falei, eu sou louca, vamos colocar nos comentários. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem de que outros livros vocês querem que eu fale, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.